Mostrando o local exato nessa imagem nítida do local que o Mike Leão filmou a comprida luzes colorida, sobrepus uma imagem de dia e uma noite com o ser brilhando, e veja que o ser está pairado sobre uma imensa árvore. E usando o filtro se ver que o que brilha é o estômago de um verme gigante translúcido, e não luzes de uma nave ou luzes de um camping. Veja que é algo comprido, ou seja, é o estômago de um verme gigante, mas o bicho é translúcido, e o que brilha são os gases que ele suga do ambiente. Veja que é algo comprido como uma fumaça contida, ou seja, é devido à queima dos gases que esse verme suga do ambiente. Se vê ele sugando esses gases usando filtros, e se vê seus movimentos também usando filtros em um bom programa como o DaVinci Resolve. E dentro de seu estômago ele faz movimentos de verme, contrai e estica seu corpo muito rápido. Seu estômago tem algo como bolas, parecidos com os vermes anelídeos. Ele joga esses gases muito rápido de uma bola a outra, provocando pequenas explosões coloridas, gerando assim plasma, e com isso gerando muita energia em seu corpo, e assim ele podem voar. A maioria desses OVNIs que vemos são vermes de diferentes formas e tamanhos, que queimam gases que eles se alimentam. E quando eles param de fazer esse processo de queima de gases, não é possível vê-los, pois eles são translúcidos, ou seja, invisíveis. Me suga do ambiente. Se vê ele sugando esses gases usando filtros, e se vê seus movimentos também usando filtros em um bom programa como o DaVinci Resolve. E dentro de seu estômago ele faz movimentos de verme, contrai e estica seu corpo muito rápido. Seu estômago tem algo como bolas, parecidos com os vermes anelídeos. Ele joga esses gases muito rápido de uma bola a outra, provocando pequenas explosões coloridas, gerando assim plasma, e com isso gerando muita energia em seu corpo, e assim ele podem voar. A maioria desses OVNIs que vemos são vermes de diferentes formas e tamanhos, que queimam gases que eles se alimentam. E quando eles param de fazer esse processo de queima de gases, não é possível vê-los, pois eles são translúcidos, ou seja, invisíveis. Veja que é algo comprido como uma fumaça contida, ou seja, é devido à queima dos gases que esse verme suga do ambiente. Se vê ele sugando esses gases usando filtros, e se vê seus movimentos também usando filtros em um bom programa como o DaVinci Resolve. E dentro de seu estômago ele faz movimentos de verme, contrai e estica seu corpo muito rápido. Seu estômago tem algo como bolas, parecidos com os vermes anelídeos. Ele joga esses gases muito rápido de uma bola a outra, provocando pequenas explosões coloridas, gerando assim plasma, e com isso gerando muita energia em seu corpo, e assim ele podem voar. A maioria desses OVNIs que vemos são vermes de diferentes formas e tamanhos, que queimam gases que eles se alimentam. E quando eles param de fazer esse processo de queima de gases, não é possível vê-los, pois eles são translúcidos, ou seja, invisíveis. Veja que é algo comprido como uma fumaça contida, ou seja, é devido à queima dos gases que esse verme suga do ambiente. Se vê ele sugando esses gases usando filtros, e se vê seus movimentos também usando filtros em um bom programa como o DaVinci Resolve.
E dentro de seu estômago ele faz movimentos de verme, contrai e estica seu corpo muito rápido. Seu estômago tem algo como bolas, parecidos com os vermes anelídeos. Ele joga esses gases muito rápido de uma bola a outra, provocando pequenas explosões coloridas, gerando assim plasma, e com isso gerando muita energia em seu corpo, e assim eles podem voar. A maioria desses OVNIs que vemos são vermes de diferentes formas e tamanhos, que queimam gases que eles se alimentam. E quando eles param de fazer esse processo de queima de gases, não é possível vê-los, pois eles são translúcidos, ou seja, invisíveis. Difícil de acreditar. Veja que é algo comprido como uma fumaça contida, ou seja, é devido à queima dos gases que esse verme suga do ambiente. Se vê ele sugando esses gases usando filtros, e se vê seus movimentos também usando filtros em um bom programa como DaVinci Resolve. E dentro de seu estômago ele faz movimentos de verme, contrai e estica seu corpo muito rápido. Seu estômago tem algo como bolas, parecidos com os vermes anelídeos. Ele joga esses gases muito rápido de uma bola a outra, provocando pequenas explosões coloridas, gerando assim plasma, e com isso gerando muita energia em seu corpo, e assim eles podem voar. A maioria desses OVNIs que vemos são vermes de diferentes formas e tamanhos, que queimam gases que eles se alimentam. E quando eles param de fazer esse processo de queima de gases, não é possível vê-los, pois eles são translúcidos, ou seja, invisíveis. Veja que é algo comprido como uma fumaça contida, ou seja, é devido à queima dos gases que esse verme suga do ambiente. Se vê ele sugando esses gases usando filtros, e se vê seus movimentos também usando filtros em um bom programa como DaVinci Resolve. E dentro de seu estômago ele faz movimentos de verme, contrai e estica seu corpo muito rápido. Seu estômago tem algo como bolas, parecidos com os vermes anelídeos. Ele joga esses gases muito rápido de uma bola a outra, provocando pequenas explosões coloridas, gerando assim plasma, e com isso gerando muita energia em seu corpo, e assim eles podem voar. A maioria desses OVNIs que vemos são vermes de diferentes formas e tamanhos, que queimam gases que eles se alimentam. E quando eles param de fazer esse processo de queima de gases, não é possível vê-los, pois eles são translúcidos, ou seja, invisíveis. Veja que é algo comprido como uma fumaça contida, ou seja, é devido à queima dos gases que esse verme suga do ambiente. Se vê ele sugando esses gases usando filtros, e se vê seus movimentos também usando filtros em um bom programa como DaVinci Resolve. E dentro de seu estômago ele faz movimentos de verme, contrai e estica seu corpo muito rápido. Seu estômago tem algo como bolas, parecidos com os vermes anelídeos. Ele joga esses gases muito rápido de uma bola a outra, provocando pequenas explosões coloridas, gerando assim plasma, e com isso gerando muita energia em seu corpo, e assim eles podem voar. A maioria desses OVNIs que vemos são vermes de diferentes formas e tamanhos, que queimam gases que eles se alimentam. E quando eles param de fazer esse processo de queima de gases, não é possível vê-los, pois eles são translúcidos, ou seja, invisíveis.